você enfrenta uma extrema-direita muito consolidada, que é essa extrema-direita do Paraná, do país, mais especificamente do Paraná. A partir dessa visão do microcosmo do Paraná, eu queria a sua avaliação sobre o fenômeno do Pablo Marçal. Se você acha que ele é uma evolução no pior sentido possível, do bolsonarismo e dessa extrema brasileira que agora está se consolidando naquela persona, naquele perfil do Pablo Marçal na seleção de São Paulo. Olha, não existe espaço vazio na política, né? Um lugar comum, clichê essa frase, mas é verdade. Não existe espaço vazio na política. O espaço que antes a esquerda ocupava no imaginário social, que é pessoas que são revoltadas com o sistema, que negam as estruturas e instituições centenárias, conservadoras da democracia burguesa que está aí, pessoas que não acreditam que uma mera reforma, um aumento de 50, 80, 150 reais no salário mínimo vai mudar de fato as condições de vida dela, pessoas que não acreditam na própria democracia burguesa, não exatamente no processo eleitoral, nas urnas e tal, mas na própria democracia burguesa, porque percebem que a bancada do agronegócio é maior do que a bancada dos operários. Não tem uma bancada dos operários de carteira registrada dentro do Congresso, mas tem a bancada dos empresários, do agronegócio, dos industriais, dos banqueiros. É, portanto, um Congresso que representa uma classe. Qual classe o Arthur Lira representa? Qual classe o Pacheco representa? Qual classe todos eles representam, né? A grande maioria deles. E isso a esquerda mais ou menos respondia. Hoje, a esquerda, a partir principalmente do golpe, ela teve que se reestruturar, teve que fazer alianças mais amplas, se tornar, portanto, mais fisiológica e mais apegada às próprias estruturas que lhe dão sustento. E isso fez dela, resumindo, uma esquerda conservadora nessa dimensão. E essa dimensão é suficiente para que a esquerda esteja cada vez mais distante do povo, que é um povo indignado, revoltado, descrente, né? Cético, crítico, por mais que as críticas, às vezes, ou muitas das vezes, sejam equivocadas, partes de uma ideologia, né, que está no ar, que está na internet, que é metida pela Rede Globo, mas, de todo modo, ainda assim, tem esse anseio crítico de dar opiniões e de, principalmente, rechaçar o que está aí. Reconstruir um modelo político do nosso país e políticas radicais que tensionem os setores já consolidados do poder, como a própria Rede Globo. Olha, a Rede Globo, nesse último pleito, teve como seu principal adversário o Bolsonaro, não o Lula. Pode falar o que quiser, mas essa é a realidade. O inimigo dos liberais, como a Rede Globo e afins, foi o Bolsonaro, porque sabia-se de início, desde a carta do Lula, lá, a carta ao povo brasileiro e tal, que o Lula não representa uma ameaça de ruptura institucional que o Bolsonaro representava. Mas, em alguma medida, nós temos que representar esse perigo, não de ruptura, mas de radicalização, de reconstrução. Então, Leandro, para responder a tua pergunta, o lugar antissistêmico daquele que reivindica a transformação total da sociedade, hoje está na extrema-direita com monopólio. A esquerda sequer concorre nesse imaginário político, e isso nos faz perder a principal força, que é, como dizia o Malcolm X, a criação mais poderosa em qualquer sociedade é alguém sem nada a perder. Quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar e, portanto, está disposto a transformar tudo a todo momento. Essa pessoa é o sujeito revolucionário invisível das periferias brasileiras, que nós estamos perdendo a discursos de Nicolas Ferreira, de Pablo Marçal, de Jair Bolsonaro e afins. O seu discurso
ele é absolutamente antagônico às práticas hoje do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido da ordem, é um partido da conciliação, é uma esquerda bastante liberal, já absolutamente distante de qualquer relação revolucionária ou com o socialismo, e que, assim, aí eu te pergunto uma coisa, você pretende continuar no PT mantendo esse discurso? Você acha que há espaço dentro do Partido dos Trabalhadores, que ainda continua sendo um partido basicamente de lideranças brancas, de homens velhos e brancos e tal? Você acha que vai, em algum momento, conseguir romper essa barreira e, dentro do Partido dos Trabalhadores, se tornar uma liderança com o seu pensamento e com o seu recorte de classe e de cor? Olha, eu acredito nisso. Muitas das avaliações que nós fazemos cotidianamente dentro dos espaços institucionais, né, agora como deputado estadual, mas também antes como vereador, e acredito que é possível, porque a base do Partido dos Trabalhadores ela é mais radical do que as suas lideranças. As lideranças que hoje tocam o partido estão invariavelmente ligadas a mandatos. O Partido dos Trabalhadores tem se transformado cada vez mais numa confederação de mandatos, numa coalizão de mandatos. E esses mandatos, mandatos de deputados federais, de senadores, de deputados estaduais, enfim, os mandatos se constroem, se juntam na principal corrente que existe hoje, que é a CNB, né? Construindo um Novo Brasil, que é a corrente, inclusive, do presidente Lula, que é a majoritária no país todo, que dá as cartas. Mas a vida orgânica, de base, de movimento, com formação política, com atuações estratégicas, táticas de curto prazo, ou planejadas, né, mediatas de longo prazo, não são realizadas justamente por falta de vida orgânica dentro do partido, que acaba sendo uma consequência da falta de vida orgânica dentro dessa maior corrente. As lideranças, a executiva dos municípios, como é aqui, são vinculadas a mandatos. Normalmente é o assessor do deputado estadual, é a assessora da Gleise, é o assessor do Ailson, é o assessor de não sei quem, assessor do presidente municipal. Então, a vida do partido se tornou a vida no topo do castelo, lá, né? No pico do castelo, lá, né? Enquanto que na base mesmo as coisas estão muito soltas, muito no imaginário e muito a partir da retórica do medo, né? A direita não pode voltar, a extrema-direita não pode voltar, então a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, daí tem que ceder, né? Porque o medo, ele é antipolítica por excelência, né? O medo te paralisa, te retira a racionalidade e te faz querer apenas instintivamente sobreviver. Para sobreviver, o ser humano faz absolutamente qualquer coisa, né? Se você tiver num bote com qualquer outra pessoa do teu lado e o bote só caber uma só, você vai jogar outra, né? Por instinto, mesmo que você não saiba e não concorde nesse exato momento, mas no momento que você estiver para sobreviver, faz parte do instinto animal, né? Do ser humano, de qualquer outro animal. E acredito que a gente está conseguindo, aos poucos, mostrar que, para além do medo, existe uma outra política, que é uma política de proposição, uma política de debate, de enfrentamento e de, principalmente, regar, né, essa planta da rebeldia, da utopia, do outro mundo possível, e isso não passa por fazer alianças. Eu mesmo, na minha atuação, não tenho alianças com os inimigos da classe trabalhadora, com os inimigos do povo brasileiro, porque isso aí, em maior ou menor medida, não é pragmatismo, realpolitik, inteligência, sagacidade. Isso tem um nome, né, de onde eu venho, e o nome é traição. Esse medo ao qual você se refere, Renato, ele, inclusive, acho que ele também serve para interditar não só o debate, mas também a crítica, né? Particularmente, eu enfrento isso aqui já faz bastante tempo, eu e Thalita, a gente no café da manhã, volta e meia, o simples fato da gente elaborar uma crítica ao governo Lula, ou ao próprio Lula, há sempre esse argumento, já é um argumento um pouco de autoridade, de que o seguinte:
Se você continuar fazendo esse tipo de crítica, a direita vai voltar, o fascismo vai voltar, e eles vão se eleger. Então, além de interditar o processo, você interdita a crítica também. Eu acho que isso acontece dentro do partido também, eu estou equivocado. O medo ele paralisa não só a projeção política, o plano político, as possibilidades reais que o presente histórico nos oferece, como também, principalmente esse é o ponto que você tocou, né? Esse medo, ele interdita a crítica, né? A crítica é a primeira vítima do medo, porque o medo é irracional, ele não permite você analisar com sobriedade. O medo te paralisa, te faz agir instintivamente. Então, aqueles que fogem dessa manada do medo e que exercem a crítica são considerados oposição, né, dentro do partido, pessoas persona não grata. Eu sou uma dessas pessoas, mas, como eu disse, a base do partido, as pessoas comuns, trabalhadoras, não organizadas, pessoas comuns, trabalhadoras, que historicamente votaram, que ajudaram a constituir o partido, que hoje estão aqui, estão acolá, os mais novos que vêm chegando, o movimento negro, em especial, tem dado cada vez mais espaço e procurado essas outras vias de emancipação que não se darão pela atuação fisiológica, pragmática, de alianças com direita e até com extrema direita. Para você ter uma ideia, Leandro, aqui em Curitiba, o PT está apoiando o Luciano Dutti. O Luciano Dutti já foi prefeito e vice-prefeito. Ele foi prefeito porque o Beto era vice-prefeito do Beto Richa, do PSDB, tradicionalmente oposição ao PT. O Beto Richa, que foi preso, que também estava na lista da Lava Jato, na planilha da Odebrecht, lá na lista de propinas e tal. O Beto Richa foi preso na Operação Quadro Negro, desviava, adiantou, olha que absurdo, Leandro, ele adiantou o dinheiro da construção de escolas para as empreiteiras, construtoras, para que elas, antes de iniciar as obras, milagrosamente, por algum motivo, já tivessem o dinheiro da obra inteira em mãos. E o que aconteceu, Leandro? Será que eles respeitaram, pegaram o dinheiro e foram construindo? Não, simplesmente abandonaram as obras, o que demonstra que é só um esquema de corrupção, né, puro e simples. Né? E o Luciano Dutti virou, portanto, prefeito de Curitiba, e ele, como deputado, votou a favor da cassação da Dilma, deputado federal. Ele, como prefeito de Curitiba, ele renovou o contrato de licitação com a empresa mais fraudulenta da história de Curitiba, ligada à família Goulin, que desde 1959 controla o transporte público em Curitiba. A família Goulin, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça, depois recorreu, prescreveu lá em Brasília, aqueles esquemas todos que eles têm, mas que suas contas foram desaprovadas tanto pelo Tribunal de Contas como pela URBS, que é uma espécie de secretaria aí do transporte público, da urbanidade e tal. Então, máfia, né? E ele se juntou a essa máfia. Alguma coisa ganhou com isso, com certeza. Antipetista. E nós, aqui, por conta de uma aliança do Lula, porque esse cidadão é do PSB, por conta de uma aliança do Lula lá em Brasília, todas as prefeituras do país tiveram já os seus candidatos pré-definidos, sendo do PT ou não sendo do PT, muitas delas não sendo do PT. E daí como que você coloca a base do partido? Que situação você coloca a base? A base, que até ontem estava falando, pô, esse cara sempre odiou o Partido dos Trabalhadores, sempre teve na extrema-direita, sempre se vendeu como um cidadão de bem, como uma Curitiba do futuro, europeia, tal, longe dos baderneiros da esquerda, votou a favor do impeachment da Dilma, né? Fez alianças espúrias com esses empresários do transporte, e hoje a base está tendo, mas só para terminar, Leandro, hoje a base está tendo que pegar panfleto e distribuir panfleto com a cara desse cidadão, e sem sequer a sigla, o símbolo do partido. É
claro que isso daí desmobiliza a base, é claro que isso daí enfraquece o partido, e é claro que muita gente está descontente com esse modo de gerenciamento político do partido, e por isso tem espaço, sim, de transformação, e a gente acredita nisso, por isso a gente está no partido.